Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal Repensando Saúde. É um prazer tê-lo aqui comigo. Hoje eu quero falar sobre um tema que muitas pessoas me perguntam se é necessário tomar esse negócio que eu vou falar para ter saúde intestinal. O que é esse negócio? Probiótico. Muita gente me pergunta, Felipe, é necessário tomar probiótico para eu ter saúde intestinal verdadeira? Então eu quero falar um pouquinho desse assunto de uma forma um pouco mais científica e trazendo algumas coisas legais pra gente pensar junto, tá? Antes da gente entrar nesse assunto de probiótico, é importante a gente dar um passo um pouquinho para trás para falar sobre o que é a microbiota intestinal, tá? De forma bem simples, microbiota intestinal é um ecossistema de micro-organismos que todo mundo, eu, você, todos os seres humanos têm no nosso intestino, tá? Esse ecossistema tem vírus, bactérias, tem arqueias, tem eucariontes, tem fungos, então são vários micro-organismos que vivem no nosso intestino, tá? Então, só pra gente conceituar rapidinho o microbiota. E aí, o que tem a ver probiótico com tudo isso? Probiótico é uma pílula, normalmente é um tipo de suplementação que as pessoas tomam para ajudar a colonizar mais ainda essa nossa microbiota, tá? A parêntese importante aqui, probiótico também pode vir de alimentos que a gente consome, tá? Pode vir, eu vou falar depois de alimentos fermentados, eles também podem vir disso. Mas nesse vídeo específico eu quero falar sobre os probióticos que vêm em forma de suplementação, aquelas cápsulas que você pode comprar na farmácia, tá? Então, Felipe, será que é necessário eu tomar essas cápsulas desses micro-organismos que vêm na farmácia para realmente ter uma saúde intestinal verdadeira? Então vamos dar uma olhada um pouco mais sobre o que a ciência diz em relação a isso, tá? Primeiro aspecto muito importante, gente. Quando a gente fala sobre a nossa microbiota intestinal, a ciência não tem total conhecimento. Para vocês terem uma ideia, eu vou colocar alguns links aqui abaixo de pesquisas que mostram que a gente conhece hoje no máximo de 5 a 10% de toda a microbiota humana intestinal, tá? Então, de todas as cepas, de todas as espécies que existem, a gente só conhece de 5 a 10%. Ou seja, é um número muito pequeno, tá? Então, se é um número muito pequeno, quando a gente percebe que esse número que a gente conhece, esse percentual que a gente conhece é muito pequeno, surgem dois problemas aí quando a gente vai falar de probiótico. Primeiro, se a gente não conhece tanto de todos os micro-organismos que vivem ali, como que a gente é capaz de criar uma pílula que vai realmente ajudar? É como se eu estivesse numa floresta que eu não conheço todos os animais e eu quero introduzir animais novos sem saber se aquilo ali realmente faz parte ou não, tá? Então, primeiro aspecto importante é isso, eu não tenho total, realmente, domínio das cepas e das espécies que existem ali para eu criar um probiótico, tá? E algo importante, toda a microbiota, ou seja, a minha microbiota, a microbiota do José, do João, da Maria, da Jéssica, cada um tem uma microbiota única, isso é muito forte, tá? A microbiota, ela é algo único que cada um tem. Então, se cada um tem algo único, ou seja, é como se fosse literalmente sua impressão de identidade. Como que eu vou na farmácia comprar um probiótico genérico e tomar, tá? Então, esse é um problema muito comum quando a gente fala de probiótico, tá? Então, ponto negativo para o probiótico. Outro aspecto que vale a pena a gente comentar. O nosso corpo, ele sempre está em busca da homeostase. Quando você ouvir essa palavra homeostase, seja numa pesquisa, seja na medicina, quer dizer equilíbrio. O nosso corpo sempre está em equilíbrio. E todas as vezes que a gente coloca algum elemento sintético, seja um probiótico, seja algum remédio, a gente não tem, sendo sincero, real clareza do que acontece no nosso corpo, tá? A gente não tem real clareza de todas as reverberações que aquilo ali pode gerar. Então, vamos supor, Felipe, vou lá, tomo um probiótico. Eu não tenho certeza se esse probiótico está na proporção que eu preciso. Lembra, a gente não tem clareza de toda a proporção do nosso microbioma intestinal. Então eu vou lá, tomo um probiótico. O que acontece? Eu não sei até que ponto esse probiótico vai me ajudar ou não, tá? Eu gosto de pensar numa analogia que o Michael Clapper, que é um médico americano bem legal, ele faz, que é o seguinte, pensa que a sua microbiota intestinal é uma floresta, como essa que está aqui atrás, tá? Então é uma floresta. E essa floresta tem vários animais exóticos que a gente ainda não mapeou. Tem vários animais exóticos que a gente não tem nem ideia que eles existem, tá? E aí, por algum motivo, a gente não sabe o motivo, esse ecossistema começou a ficar desequilibrado. Então ele acabou desequilibrando e tudo mais,
E aí, algumas pessoas, elas viram que o ecossistema estava desequilibrado e com a melhor das intenções, elas colocaram alguns lobos. Elas pregaram lobos de outro lugar, de outra floresta e colocaram nessa floresta. O que aconteceu? Houve um desequilíbrio maior ainda. Por quê? Porque a gente não sabia se eram os lobos mesmo que precisavam colocar na floresta. Talvez teria que ser outro animal, tá? Então, quando a gente toma um probiótico, essa analogia é bem legal, porque a gente não tem certeza se é essa cepa, se é essa espécie que realmente eu preciso tomar para equilibrar minha microbiota, tá? Então, esse é um outro ponto negativo dos probióticos. E um terceiro ponto, que pouquíssimas pessoas falam, mas que tem muita pesquisa mostrando, que é o seguinte: a maioria dos probióticos que você toma, daqueles suplementos, tá? A maioria deles não ficam muito tempo no seu intestino. Para vocês terem uma ideia, eu vou deixar, como eu te falei, falei para vocês, eu vou deixar alguns links das pesquisas aqui embaixo, num artigo bem legal que eu escrevi. Quem quiser aprofundar, um artigo de umas 5 páginas sobre esse assunto, com bastante referência bibliográfica, tá? Mas quando a gente fala sobre o probiótico ficar bastante tempo no intestino, ou seja, colonizar o seu trato gastrointestinal, é importante lembrar alguns detalhes. Os 2 probióticos mais tomados são lactobacillus e bifidobactérias, tá? São os 2 probióticos que as pessoas mais tomam. Esses 2, eles ficam em média aí de 5 a 8 dias no seu intestino. Ou seja, você toma uma pílula que é super cara e depois de 5 a 8 dias já saiu tudo nas fezes. Ou seja, nem tem mais nada no seu intestino, tá? Então, esse é um outro ponto negativo dos probióticos. Então, lembrando, 3 pontos aqui que eu quis trazer para vocês, que a ciência mostra de pontos negativos da utilização dos probióticos, tá? Primeiro ponto negativo aí, a gente não tem clareza total da nossa microbiota, então é difícil criar um probiótico que tenha uma proporção correta das cepas e espécies necessárias. Segundo, a gente não tem clareza total da reverberação que aquilo ali pode causar na nossa microbiota. E terceiro ponto, a maioria dos probióticos não colonizam de forma permanente a nossa microbiota. Ou seja, depois de 5 a 8 dias, a maioria dos probióticos que você toma já saiu nas fezes, tá? Aí você fala, pô, Felipe, tá, beleza, então já percebi que probiótico, essa suplementação que a galera fala e tal, tem muitos pontos negativos. Não, eles não necessariamente vão me ajudar a criar uma microbiota mais saudável. É isso, Felipe, é isso. E o que eu faço agora, então, de forma prática, para criar uma microbiota mais saudável e ajudar realmente no meu sistema digestivo, tá? Eu vou trazer aqui 2 coisas que são bem básicas, mas que eu acho que é legal a gente comentar. Então eu vou trazer um grupo do o que fazer e um grupo de o que não fazer, né? Tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer, tá? O que fazer, Felipe? Primeira coisa importante, aumentar a diversidade de plantas que você come, tá? Tem um projeto bem legal que chama American Gut Project, que hoje é a maior pesquisa na área de microbiota do mundo, tá? Depois vocês podem pesquisar aí, chama American Gut Project. E eles descobriram que seres humanos que comem 30 ou mais espécies de plantas por semana têm uma microbiota muito mais saudável, tá? Felipe, o que é comer 30 ou mais espécies de plantas por semana? Ó, arroz é uma planta, feijão é uma planta, banana é uma planta, alface é uma planta, maçã é uma planta, noz é uma planta, castanha do Pará é uma planta, ou seja, tudo que você come que vem da terra é uma planta. Se você come 30 ou mais variedades daquilo por semana, a sua microbiota é muito mais saudável, tá? Então, coisa prática, muito mais do que comprar um probiótico caro aí de R$300 por mês, tá? Então, aumentar a variedade de plantas que você come. Outra coisa importantíssima, a gente já sabe, tem muito artigo, um dos artigos que eu coloquei no blog que está aqui embaixo vai falar sobre isso, mas uma das coisas que a gente tem clareza é consumir alimento fermentado com regularidade ajuda muito a sua microbiota. Felipe, o que é alimento fermentado? Chucrute, kimchi, nato, kefir, qualquer vegetal fermentado, enfim, tem uma infinidade de coisas fermentadas que você pode consumir que ajuda a otimizar a sua microbiota intestinal e, consequentemente, a sua saúde intestinal, tá? Aí, Felipe, eu vou comprar coisa no mercado. Essas coisas no mercado muitas vezes são muito caras, esses alimentos fermentados. Tem vinagre que não é bom, dá pra você fazer em casa, é muito fácil, pode jogar no Google aí, alimentos fermentados, como fazer, é bem fácil, tem vários vídeos. E depois eu vou fazer uma série aqui também nesse canal sobre alimentos fermentados, tá? Então, relembrando, variedade de plantas, comer alimentos fermentados. Outra coisa muito importante,
que é óbvia, exercício físico, no mínimo 150 minutos por semana. A gente tem várias pesquisas que mostram que no mínimo 150 minutos semanais otimizam bastante a sua microbiota intestinal, tá? E, gente, é uma caminhadinha já conta, tá? Não precisa ser, eu tenho que fazer o exercício, não. Uma coisa bem simples, 150 minutos por semana já mostra benefício para sua microbiota, tá? Sono de qualidade, isso é muito óbvio, né? Sono de qualidade. E uma coisa muito legal, você ter contato com natureza, contato com sujeira e contato com animais, tá? Isso ajuda muito a otimizar a sua microbiota. Sabe aquela coisa da criança comer terra? Então, isso ajuda realmente a otimizar a microbiota. Não tô falando pra você comer terra, tá, meu querido? Mas tô falando pra você ter contato com ambientes mais naturais. Então, esses são aspectos práticos do que fazer para otimizar a sua microbiota. E, Felipe, o que não fazer, certo? Alguns aspectos bem diretos do que não fazer. Eu lembrando mais uma vez, o aspecto científico de tudo que eu tô falando tá linkado aqui no link abaixo aqui, tá? Eu tô passando de forma bem rápida aí, mas quem quiser aprofundar tá aqui no link abaixo. O que não fazer? Primeiro, disrupção do ciclo circadiano. Felipe, o que é isso? O que é disrupção do ciclo circadiano? Comer muito tarde da noite, dormir muito tarde da noite e não ver luz solar. Principalmente esses três aspectos vão influenciar muito negativamente a sua microbiota. Então, comer muito tarde da noite, dormir muito tarde e não ver luz solar, tá? Outro aspecto, álcool, consumo de álcool, tá? Quanto mais a ciência estuda, a gente percebe que o consumo de álcool saudável é zero. Não quero ser estraga prazer, mas essa é a verdade. Se você puder cortar, zerar o álcool, vai ajudar muito na sua microbiota. Se você, Felipe, eu adoro, então diminui o máximo que você conseguir, tá? Álcool literalmente não contribui nada para a saúde da sua microbiota. Outro aspecto muito importante também, o consumo de alimentos ultraprocessados. A gente sabe isso aí, não preciso nem conceituar muito que alimento ultraprocessado não faz bem nem para sua microbiota, nem para nada da sua saúde. Outro aspecto que às vezes a gente negligencia muito, o uso indiscriminado de antibióticos, tá? Hoje em dia, muitas pessoas usam antibiótico para tudo. Qualquer coisinha é antibiótico, tá? Antibiótico é importante? Sim. Em determinadas situações? Sim. Só que o seu uso tem que ser esporádico. Tem muita pesquisa boa mesmo que mostra que o uso de antibiótico literalmente acaba com a sua microbiota, tá? Tem um antibiótico que acaba com quase 50% da sua microbiota, pra você ter uma noção, tá? Então o ideal é que os antibióticos sejam utilizados quando forem necessários e de forma muito esporádica, tá? Então, quando o médico te passar antibiótico, você conversa com ele, vê se tem uma outra alternativa, se não tiver, ok, mas utilizar antibiótico de forma muito mais consciente, tá? E o último aspecto é o estresse crônico. O estresse crônico realmente não é bom para a saúde da sua microbiota intestinal como um todo. Tem algumas pesquisas bem legais que eu coloquei aqui embaixo que quem quiser aprofundar e mostra que o estresse ele realmente acaba causando uma oscilação na saúde da sua microbiota como um todo. Então isso é bem interessante a gente pensar, tá? Então esses são alguns aspectos práticos do que fazer e do que não fazer para otimizar a sua microbiota. E tomar probiótico aí de R$300 por mês, tem muita coisa que mostra que não é a melhor forma de você otimizar a sua microbiota, tá? Então, percebe que otimizar a sua microbiota são coisas simples, baratas e fáceis para você fazer no seu dia a dia e que vai te gerar uma saúde intestinal verdadeira e de longo prazo, tá? Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi sobre isso, sobre essa ideia mesmo da microbiota, sobre como otimizar. E lembrar, saúde intestinal e microbiota sempre andam de mãos dadas. E só um último detalhe que eu esqueci de falar que eu acho que é muito importante. Microbiota intestinal saudável tem a ver, ou seja, influencia com tudo no seu corpo. Desde saúde do sistema imune, saúde mental e vários outros aspectos. Então, otimizar a sua microbiota, a sua saúde intestinal, vai otimizar vários outros sistemas do seu corpo, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo.